Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a história do Renan, que foi aprovado para o cargo de delegado na Polícia Civil de São Paulo. Vai contar para a gente aqui um pouquinho da trajetória, né? Como foi até conseguir a aprovação. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer também, então seja muito bem-vindo. Pode se apresentar, por favor. Obrigado, Paulinha. Meu nome é Renan Meleiro Crepaldi, tenho 32 anos, fui aprovado recentemente para o cargo de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Essa trajetória aí no serviço público não é de hoje, já estou há mais de 10 anos no serviço público, inicialmente como oficial administrativo da Polícia Científica, depois analista jurídico do Ministério Público, cargo que ainda estou, e agora então como delegado de polícia. Muito bem. E para a gente entender um pouquinho então da sua trajetória, quando tudo isso começou, né? Em que ano? Você falou mais ou menos, né? Mas se você lembrar o ano exato. E por quê? Foi influência de alguém? Você sempre teve esse sonho? Como foi? Bom, Paulinha, essa vontade de ser servidor público, ela remonta à minha adolescência, na realidade. Foi então até mesmo de ingressar na faculdade, de querer ser delegado, enfim. Durante a adolescência eu queria ser oficial do Exército Brasileiro. E ali, assistindo vídeo no YouTube, me encantei pela carreira de militar do Exército, então, tentando ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SpaceX. Ali, eu posso dizer que começou minha trajetória de concursos, né? Ainda sem saber direito como estudar. Na época, a gente não tinha tanto acesso como tem hoje com estratégia. Se naquela época tivesse estratégia militares, talvez minha história seria um pouco diferente. Mas não tinha. Enfim, não passei. Tentei por 2 vezes. Até tem uma experiência bastante traumática em relação à primeira prova que eu fiz para a SpaceX, que eu tirei 0 na prova de matemática, né? Enfim, dentre as matérias de matemática, eu tinha de matemática e tirei 0, aquilo lá me abalou bastante, mas hoje eu estou aqui, né? Mesmo saindo daquele 0, a gente conseguiu lograr êxito aí em outras áreas. Então, passado essa fase da adolescência, enfim, acabei por entrar na faculdade de Direito e lá já, ainda nesse anseio de ser servidor público, tendo contato com professores, juízes, promotores, delegados, procuradores, vi que, de fato, gostaria de ser servidor público. E, de certa forma, tendo alguma correlação com a carreira militar, a carreira de delegado, ou carreira de promotor relacionado aí mais à parte criminal, eu tive esse interesse maior, já tinha essa predisposição maior a seguir alguma dessas carreiras. Durante a faculdade, no 2º ano, acabei por passar no concurso para oficial administrativo da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Fui então trabalhar no IML, Instituto Médico Legal de Bauru, minha cidade. Enfim, é o cargo de base da Polícia Civil, de forma geral, o cargo de oficial administrativo. E lá eu permaneci por 4 anos, 4 meses e 10 dias, até a minha exoneração, quando então da aprovação para o concurso de analista jurídico do Ministério Público de São Paulo. No caso, não a aprovação, e sim a nomeação, né, para o cargo de analista jurídico do Ministério Público de São Paulo, que foi ali mais ou menos 1 ano após o término da faculdade. Então, recém-egresso, já logrei a aprovação, depois fui nomeado e estou aí há quase 6 anos no cargo de analista jurídico. Então, querendo dar mais um passo, né, porque assim, sou muito grato à carreira de analista, sem dúvida foi o período de maior crescimento pessoal, profissional na minha vida. Tomei contato ali com diversas matérias, passei por mais de uma comarca, enfim, então obtive muita experiência mesmo, mas eu queria exercer a função principal de uma instituição. Eu queria poder estar à frente da instituição na qual eu estaria trabalhando. Uhum. E dentro, por ter já o contato, por conhecer as atribuições, conheci a polícia, conheci o Ministério Público, eu vi na carreira de delegado aquela carreira que mais atendia as minhas expectativas. Tem, é claro, sempre falar do caráter híbrido da carreira de delegado. Ela é uma carreira jurídica, mas também é uma carreira policial. Sim. Então, são atividades que nesse contexto se complementam e que dão um dinamismo para o cargo diferente de outros cargos, como de juiz, de promotor, de procurador. Então, passado esse período já dentro do Ministério Público, buscando uma ascensão então pessoal e profissional,
Prestei o concurso de delegado de polícia inicialmente do Paraná em 2021, foi até um concurso naquele período de pandemia que teve bastante polêmica, ele foi cancelado no dia da prova, a prova depois foi postergada, enfim. Nesse concurso foi reprovado por uma questão. Posteriormente veio a prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo, 2022, também reprovado por uma questão. Então, é uma trajetória, né? Não as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, sim, em 2023, aí tive a oportunidade de estar logrando esse. É um concurso que, da sua prova objetiva até a prova oral, já foram aí mais ou menos 2 anos de concurso, de trajetória. Então, um tanto quanto extenuante, mas faz parte do processo e finalmente logrei êxito nisso. Sem prejuízo, é claro, de antes disso ali, ainda na época quando estava querendo ser a aprovação no cargo de analista, ter tido algumas outras reprovações, né? A jornada ela não é tão linear assim quanto parece. Então, como eu disse, ela começou aos meus 16 anos, com 2 reprovações para cadete do Exército, prova da SPSEX. Então, a jornada é longa, é árdua, mas a gente vai acumulando a bagagem, a experiência necessária. E vale a pena no final. Com certeza, vale muito a pena. Olha só, na sua primeira reprovação no concurso da Polícia Civil de São Paulo, o que te fez ter força para continuar estudando para uma próxima oportunidade do concurso? Bom, Paulinho, o que me deu força foi aquilo que me motivou desde os meus 16 anos a buscar uma carreira pública, que era aquele ideal de querer exercer um cargo público de relevância, uma carreira de Estado, uma carreira na qual você poderia estar à frente de uma instituição e prestar um serviço que a população sentisse de imediato. E eu via sempre na carreira de delegado essa possibilidade. Ainda que localmente você pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, isso sempre me motivou e no aspecto pessoal, o de querer exercer um cargo com maior autonomia, exercer uma posição de liderança, me sentir recompensado por todo o meu esforço. Eu achava que eu merecia mais, então eu queria um cargo de maior envergadura, um cargo de maior relevância e eu fui atrás disso. E como você citou, você já estuda há muitos anos, lá no começo não tinha estratégia, né? Quando você queria mais para a carreira militar, né? Mas em que momento que o estratégia entrou na sua vida e qual foi a virada de chave que ele trouxe também nos seus estudos? Perfeito. O estratégia ele entrou na minha vida, na minha preparação para concursos de analista de forma geral. Então, nesse período eu já era oficial administrativo da Polícia Científica. Foi um concurso mais simples, um concurso de nível de ensino médio que exigia conhecimentos mais básicos, então mais ou menos com conhecimento ali de ensino médio foi o suficiente para eu ser aprovado nesse concurso oficial administrativo. Mas ali então, durante a faculdade, sobretudo entre o 3º e 4º ano, eu já comecei a me direcionar para os estudos para concurso, que eu tinha muito um anseio, que era o seguinte, eu queria resolver minha vida. Então, por isso que o concurso de analista foi a minha primeira opção. Sim. Porque os concursos de carreiras jurídicas, de forma geral, eles exigem tempo de carreira jurídica. E esse tempo ele é obtido após a formação. Então, os concursos de analista não. Você basta ter o nível superior em direito. Então, eu tinha muito esse anseio de resolver a minha vida logo. Então, inicialmente, eu foquei para concurso de analista. E foi aí, através de um colega de faculdade que me apresentou o material de estratégia, que eu tomei conhecimento, fiz a minha assinatura. É uma história até um pouco peculiar, eu diria. Porque ela se deu ali no ano de 2016, quando eu fiz a aquisição do material de estratégia, e foi justamente nessa época, começaram a liberar o dinheiro do FGTS para quem tinha um saldo ali. E eu tinha trabalhado antes na iniciativa privada, né, antes de entrar no IML até, e eu tinha um dinheiro ali. E foi com esse dinheiro que eu paguei o boleto de um curso para analista na época, meu foco era analista do Ministério Público da União. Era um cargo que eu desejava ali bastante e eu comprei o curso específico para esse concurso. Então, na época eram esses pacotes, né? Então, que tinham. Comprei esse curso, eu lembro até muito bem. Saí um pouquinho mais cedo da faculdade, da aula, e tinha uma agência da Caixa Econômica e do Banco do Brasil na frente. Aí eu fui lá na da Caixa, fiz o saque do FGTS, como as filas do caixa eletrônico estavam gigantescas, porque estava todo mundo sacando,
atravessei a rua, fui no Banco do Brasil e paguei o boleto. Então, Muito assim bem. começou a minha história como estratégia. Muito bem. Salvo engano, não lembro se era o governo do Temer, enfim. Mas seja quem foi que estava aí na presidência que fez essa autorização, muito obrigado. Ajudou muito. Foi o melhor dinheiro investido aí na minha vida, sem dúvida, foi esse boleto que eu paguei com o dinheiro do meu FGTS. Sem dúvida, o que me rendeu maiores frutos. E, bom, falando do seu plano de estudos, né, a partir desse momento aí que você começou a estudar com estratégia, eu queria que você falasse um pouquinho de quais ferramentas você utilizou. A gente vai focar agora já no cargo de delegado, né, mas ao longo mesmo da sua trajetória também, quais ferramentas você utilizou, o que foi o diferencial para você? Então, como você formava a sua base, quais ferramentas você revisava, enfim. Perfeito. O estudo para a carreira jurídica, eu vejo que ele é um acúmulo, né? Então, você traz desde elementos que você trouxe para a faculdade e, eventualmente, tem muitas pessoas que passam para outros cargos antes e você vai trazendo esse acúmulo de conhecimento. Então, ele se deu, inicialmente, eu usava muito os PDFs. Hoje a gente tem, o Estratégia tem um livro digital inteligente, que é um PDF melhorado, avançado, com mais recursos, então seria esse o equivalente. E eu gostava de avançar bastante nas matérias. Então essa foi a construção da minha base. Eu não voltava muito para revisar, eu avançava. Eu fazia uma coisa que tem gente que é contra, mas eu fazia resumos escritos. Para mim funcionou muito bem. Era uma forma que eu tinha de não voltar no PDF depois, ou seja, eu tinha o seguinte pensamento: a leitura do PDF é uma vez, você não pode voltar para ele, senão aí você vai estar gastando um tempo muito grande. Então por isso que eu gostava de fazer o resumo. E eu normalmente fazia bastante, avançava bastante dentro de uma matéria para depois voltar na revisão. Porque assim, eu sabia que ia demorar um certo tempo e eu estava construindo a minha base, então tinha muita tranquilidade com relação a esse método. E aí, em acréscimo a isso, com relação a algumas matérias que eu tinha maior dificuldade, eu procurava as videoaulas, sem dúvida. Tem muita gente que fala, eu só estudo por PDF, mas eu acho que, na realidade, todo mundo sempre assiste um pouquinho de videoaula. Tem aquela matéria, ou às vezes dentro de uma matéria um tema que é importante, e fora, é claro, na reta final, né? Às vezes você já está tão extenuado ali de ler, e então as videoaulas acabam salvando ali o seu estudo. E, é claro, fundamental foi a realização de questões. Na época, quando eu comecei os estudos com estratégia, as questões ainda eram no PDF, depois teve o sistema de questões, o qual utilizei bastante, tanto de concurso de carreiras jurídicas. Então, essas foram as principais ferramentas. O PDF, sistema de questões, videoaulas, as videoaulas ordinárias e aquelas de preparação de reta final. E ainda, em carreiras jurídicas, no concurso de delegado, o que foi fundamental e que é assim, incrível de ser aluno de estratégia é a questão do curso da prova oral. Porque assim, não é um curso separado da assinatura ordinária, seja a assinatura Carreiras Jurídicas Ilimitada ou a do cargo em específico, no caso, assinatura de delegado. Então, assim, isso aí foi realmente um divisor de águas. Só para o cargo, só para a carreira de delegado, para esse concurso da PC São Paulo em específico, foram feitos 2 cursos presenciais, participei dos 2, todos os colegas que participaram, praticamente todos aprovados aí, e falando que foi imprescindível, né? Esse aí realmente é um benefício que ele ele vale muito mais do que um valor da assinatura, então é incrível. Então, sem dúvida, esse aí foi o combo que eu utilizei para conseguir minha aprovação. E para quem está acompanhando a gente, ainda não conhece muito bem, né, como funciona as assinaturas, os pacotes, tudo aqui na Estratégia, eu queria que você explicasse um pouquinho de como foi essa preparação, né, para a prova oral. Como foi esse curso? O que vocês fizeram exatamente? Bacana, Paulinho. Esse ponto da prova oral eu acho que é um grande diferencial para as carreiras jurídicas. Praticamente não tem em outras áreas, então uma peculiaridade é algo que o operador do direito, que ele vai desempenhar uma carreira de Estado, tem que se preocupar. Ele foi realizado, então a gente teve o contato aqui com psicóloga, com fonoaudióloga, com professores da carreira. Então ele é feito em 2 dias. Num primeiro dia a gente teve rodadas de perguntas, na qual os professores divididos por matérias nos davam então já questões próximas àquelas que são exigidas na prova, até de anos anteriores, enfim, iam fazendo ali já apontamentos, refinamentos, enfim, e em conjunto, trabalhando em conjunto com a psicóloga, com a fonoaudióloga, fazendo apontamentos, melhore sua postura, tá vendo?
a forma de falar isso, enfim, dando diversas dicas ali que não tem como você sozinho saber aquilo. E não adianta só um professor de determinada matéria de falar, não, ali é uma compreensão também pelo lado da fonoaudióloga, da psicóloga, então é um conhecimento técnico específico, Sim. que só com essas profissionais mesmo para poder te dar a orientação correta. Então, a gente faz dessa forma um dia e no outro dia a gente faz o simulado, que ou seja, com todas as regras que são estabelecidas para o concurso em específico, os alunos são submetidos ao simulado. E assim, o que é mais incrível é que a pessoa chega aqui de uma forma. Já no primeiro dia, já mudou completamente a confiança, a forma que ela está falando, que ela está respondendo, e isso reflete muito no simulado. Então, assim, o pessoal saiu com uma confiança muito maior, e daí o que é importante. Você chega aqui, muitas vezes, sem saber, como é que eu vou estudar, como é que eu vou treinar. Então, você pega tudo isso que te foi falado e coloca em prática. Foi o que eu fiz. Minha esposa, ela também é concurseira, enfim, atualmente ela é policial, está estudando para outros concursos, e ela foi, então, eu peguei todas essas informações que eu obtive aqui, passei para ela, e ela foi a pessoa que me arguiu aí. Só na fase final, da reta final para a prova oral, devo ter feito tranquilamente mais de 100 arguições aí com ela. Nossa. Então, assim, tem que ser exaustivo, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. No sentido do que? Depois que você pega a base, você absorve a base das matérias de conteúdo, você tem que treinar para aquilo que você vai fazer. Prova objetiva, questões, de forma extenuante, não tem outra forma. Prova discursiva, a mesma coisa. Você vai treinar como? Fazendo as peças, as questões discursivas, enfim. Prova oral, você tem que treinar falando, tem que treinar nos moldes do que tinha que ser feito. Em casa, eu colocava o terno, gravata, sapato, o traje forense completo para, na hora, eu chegar lá e aquilo, para mim, eu dar dessensibilizado já com aquela situação. Sim. E conseguir. E o mais impressionante é que a forma que eu treinei aqui no Estratégia, a forma que eu treinei em casa foi exatamente como na hora eu fiz, como na hora saiu. Minha esposa até falou, nossa, você fez exatamente igual como a gente treinou em casa. Olha só. Então, essa é a importância do treino. E foi o que eu aprendi aqui no Estratégia, pegando esses elementos importantes da prova oral e trazendo eles para o treino e para a prática. Então, assim, isso tem um valor inestimável e foi imprescindível para obter o êxito. Ainda mais sem detalhe, Paulinha, nessa prova de delegado de São Paulo, foi a prova com maior índice de reprovação na prova oral assim, da história, de delegado e acredito da grande maioria dos outros concursos. Foram mais 55% dos candidatos reprovados na prova oral. Então, assim, quem passou realmente estava com uma preparação diferenciada. Sim. Então, sem dúvida, o Estratégia me proporcionou esse grande auxílio nessa aprovação. Então, como que você pode resumir a importância da estratégia na sua aprovação? Olha, eu diria que não só na minha aprovação, mas a minha trajetória de vida, praticamente, ela se mistura com a minha trajetória dentro do Estratégia. Então, eu diria que foi imprescindível. Tem coisas que acontecem por acaso na nossa vida, né? Eu, desde lá, quando estive aqui a primeira vez em 2019 para dar uma entrevista relacionada ao cargo de analista jurídico, não saí mais, porque passei a integrar o time aí do Estratégia em outras áreas que não de carreira jurídica. Isso aí me impulsionou a querer conhecer mais essa área de estudos também, a querer alçar outras carreiras ao mesmo tempo. E eu me tornei um apaixonado pela empresa, justamente porque assim, aqui as pessoas são de verdade e trabalham de verdade em prol do aluno. Se você mandar mensagem para qualquer pessoa da coordenação de estratégia agora, de noite, de madrugada, se você vier aqui, sempre vai ter alguém trabalhando, vai ter o pessoal do audiovisual, o pessoal do marketing, do jornalismo, de produto, vai estar acontecendo evento. Então, assim, é um time apaixonado pelo que faz, apaixonado por entregar resultado e sempre querendo melhorar. Então, assim, mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, a minha forma de ser, as minhas referências. Eu admiro muitas pessoas aqui dentro. Então, assim, hoje constituiu o Estratégia, me formou a pessoa a qual eu cheguei até aqui e espero
continuar evoluindo junto. Com certeza. E eu queria que você falasse da sua rede de apoio, porque você falou da sua esposa que com certeza te ajudou muito nesse processo, né? Até disponibilizando muito tempo, né? Exatamente. Então, quem foram as pessoas que te apoiaram em todo esse processo? Bom, desde o processo inicial, sem dúvida, o núcleo familiar, meu pai, minha mãe, minha irmã, foram pessoas que sempre me apoiaram, sempre acreditaram. Dentro daquilo que eles podiam, me deram as condições para seguir nessa jornada. Aí depois, mais à frente, a minha esposa, sem dúvida, nós nos conhecemos na faculdade, então nós crescemos, de certa forma, juntos profissionalmente. Ela também é servidora pública, também ainda é concurseira, e foi imprescindível essa união de forças, né, para conseguir passar por esse período, que não é fácil. Ser concurseiro não tem nada de estimulante, não é uma rotina nada agradável. Então, é necessário que quem está ao seu lado entenda essa situação e a respeite, até para não desviar o seu foco e conseguir te manter ali firme até um dia chegar a sua aprovação. E ela chega. E não é fácil, né, essa vida de concurseiro, como você bem falou, mas para o pessoal que está nos acompanhando agora, está começando agora a estudar, ou de repente vai começar a partir dessa entrevista, né, por algum incentivo, qual que é a mensagem que você deixa, qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve dar? Olha, Paulinha, eu acho que o primeiro passo é você ter ciência do território no qual você está pisando. Então, entenda. Ninguém aqui está falando para você que vai ser fácil, ninguém está falando para você que vai ser rápido. Entenda, então, o processo. A partir do momento que você aceitou o processo e aceitou passar por isso, chegou a hora de você aprender a aprender, ou seja, aprender a estudar e achar o seu método, aquilo que melhor se enquadra para você. Feito isso, então você já aceitou, tomou a decisão, você aprendeu a estudar, agora você parte para um material de qualidade. Aqui, é claro, eu estou falando material de estratégia que vai te acompanhar da prova objetiva até a prova oral. Passado por esses 3 passos, aí é só você seguir em frente e entender que cada um tem a sua realidade. Pode ser até que você tenha que passar por outras carreiras antes, como foi o meu caso. Eu estou indo para o meu 3º cargo público. E eu comecei na base, eu comecei no cargo de oficial administrativo da Polícia Científica, o cargo mais baixo da instituição que agora, 10 anos depois, eu estou voltando como delegado de polícia, estou voltando no cargo de direção do órgão. Então, não interessa aonde você está começando, não interessa se você está começando pequeno, isso não vai limitar até onde você pode chegar. E ainda, por mais tempo que dure, proporcionalmente ao seu tempo de vida, esse tempo sempre vai ser pequeno, então vai valer a pena. Então, meu recado é esse. Entendam isso e sigam em frente. Parabéns pela sua trajetória, muito obrigada Paulinha, por mais uma entrevista aqui na casa. Muito sucesso para você. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou até aqui. Lembrando que aqui no canal da Estratégia Carreira Jurídica tem muito conteúdo legal, então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.